Bíblia e a evidência externa. A evidência externa para a Bíblia consiste no testemunho das fontes existentes que apoiam a exatidão, a credibilidade e a autenticidade dos documentos que compuseram a Bíblia. São o testemunho da história e da arqueologia que sempre comprova a veracidade das informações bíblicas. Para o Antigo Testamento, quando olhamos a arqueologia, vemos que nenhuma descoberta trouxe contradição para as afirmações do texto sagrado. São muitos os exemplos, vou listar 8 casos. As cidades de Sodoma e Gomorra foram descobertas evidências de atividade sísmica e camadas de rocha sedimentária no alto do Monte Jebel Usdum, que é o Monte Sodoma. A cidade de Jericó. Essa cidade foi confirmada pelas escavações de 1930 a 36. Saul, o primeiro rei de Israel. Escavações da fortaleza de Gibeá comprovaram sua existência. Davi, o grande rei israelita. Escavações na década de 60 sobre o poço de Siloé confirmaram que ele existiu. Salomão também. Uma outra escavação encontrou um ornamento com inscrição referente ao Templo de Salomão. As cidades bíblicas de Megido, Jerusalém, Laquis e Gaza foram confirmadas por vários achados em Ebla nos anos de 1974 e 75. A Torre de Babel. Escavações próximas à Babilônia encontraram zigurates, torres muito altas de tijolo, e a literatura suméria também alude ao fato da Torre de Babel. O caso do dilúvio também é interessante, pois muitas versões mitológicas indicam um núcleo histórico, uma base histórica, embora no relato de Gênesis se tenha o indício de registro original, com a duração da chuva e o período em que secaram as águas. É uma narrativa isenta de elementos lendários, como por exemplo a exaltação e imortalidade do herói mitológico. Em Gênesis, Noé não é um herói. A revista Super Interessante, na edição de 2002, colocou em dúvida a existência de Davi e Salomão. Na capa ela dizia que a Bíblia estava cheia de lendas e, com base em supostas declarações da arqueologia, Davi e Salomão não passavam de pequenos líderes tribais. Dentre outras colocações falsas, a revista ainda insinuava que muitas das informações no livro de Gênesis seriam improcedentes, como a de que os camelos não haviam sido domesticados naquela época. Na verdade, os autores dessa matéria não tinham fundamentação histórica ou arqueológica confiável para as afirmações que fizeram. Como vimos, do ponto de vista arqueológico, não há dúvida da existência desses personagens. E quanto à domesticação do camelo, o professor e egiptólogo Kenneth Kitchen, da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, ele informa essa evidência ao referenciar textos sumérios do mesmo antigo período. Ele escreveu que, abre aspas, existem evidências tanto filológicas quanto arqueológicas no tocante ao conhecimento e à utilização desse animal nos começos do segundo milênio antes de Cristo, e mesmo antes, fecha aspas. E com relação à história, como a narrativa bíblica perpassa várias civilizações, personagens da história geral antiga são vistos nas páginas sagradas, como os egípcios, os babilônios, os fenícios, os medo-persas e os romanos. Há referências indiretas e, em algumas ocasiões, diretas a respeito desses povos. Um caso importante é o do livro de Daniel. As profecias desse livro mostram que, de forma bastante precisa, Daniel previu a sequência exata dos impérios mundiais posteriores a ele: a Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia e Roma. Isso numa clara demonstração do elemento sobrenatural da profecia. Não é de admirar que tamanha precisão tenha perturbado os céticos, fazendo eles procurarem outras explicações que diminuam ou interfiram completamente no teor divino dessas passagens. Historiadores seculares já propuseram até datas posteriores à escrita do livro de Daniel, alegando que ele não pode ter sido escrito antes de 200 a.C.,
o que não se confirma pelas próprias evidências históricas para esse livro. Para o Novo Testamento, é fácil perceber que a história bíblica entra em paralelo com a história romana exatamente a partir do registro dos acontecimentos desse período, pois foi durante o governo de Otávio Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, que Jesus Cristo nasceu. A esse respeito, Lucas escreve que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Lucas 2:1. Em seguida, temos outra informação histórica. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio ou Quirino presidente da Síria. Lucas 2:2. Alguns críticos apontaram contradição nessa referência, alegando que Cirênio não governava a Síria nessa data. Contudo, há historiadores que, baseados em novas evidências, propuseram duas ocasiões em que Cirênio governou a Síria. Uma entre 12 e 2 AC e outra em 6 DC. David Hunt, no livro Em Defesa da Fé, coloca que o nascimento de Cristo, obviamente, não pode ter sido posterior a 4 AC, que teria sido quando Quirino foi governador pela primeira vez, exatamente como Lucas afirma. E quanto aos demais personagens, basta ver o exemplo dos romanos que constam no registro neotestamentário. Nesse quadro, eu coloquei a lista dos imperadores e governadores, o período de cada um deles e a referência bíblica em que são citados. Outros dados para a evidência externa do Novo Testamento incluem pelo menos 4 fontes. Primeiro, as fontes cristãs, segundo, as não cristãs, e terceiro, as judaicas, e quarto, as arqueológicas. As fontes cristãs são os pais da igreja, como Papias, Ireneu, Clemente de Alexandria, Policarpo, discípulo de João, Tertuliano, Orígenes, Taciano e o grande historiador da igreja, Eusébio de Cesareia. As fontes não cristãs incluem Tácito, historiador romano do I século, Suetônio, militar e escritor romano, Plínio o Jovem, um político romano que escreveu cartas incluindo dados sobre os cristãos, Talo, um historiador também do I século, e as fontes judaicas são duas, o Talmud judaico e o historiador Flávio Joséfo. Quanto à arqueologia e à história, considerando o livro de Atos, Lucas mencionou 32 países, 54 cidades e 9 ilhas sem nenhum erro. Uma citação do historiador Colin Emmer também informa que nos últimos 16 capítulos de Atos, existem 84 fatos confirmados pela pesquisa histórica e arqueológica. Dentre os exemplos arqueológicos, eu vou citar rapidamente 5 casos. Primeiro, a sinagoga de Cafarnaum. Suas ruínas foram encontradas sobre as ruínas de sinagogas posteriores. O tanque de Betesda. Há vestígios desse tanque em Bezeta, zona nordeste da cidade antiga. O título do governador Pilatos. Uma inscrição encontrada em Cesareia Marítima mostra isso. O pavimento onde Jesus foi julgado por Pilatos, ele está localizado na torre da Fortaleza Antônia. E o Templo de Jerusalém. O conhecido Muro das Lamentações foi o que restou desse templo após sua destruição no ano 70 d.C. Alguns textos e livros interessantes sobre esses dados que eu trouxe são a Bíblia de Estudo Arqueológica, a Bíblia de Estudo Thompson, que tem um bom suplemento arqueológico, a obra de Josh McDowell, Evidências que Demandam um Veredito, e a obra do arqueólogo Randall Price, Pedras que Clamam, reeditada como Arqueologia Bíblica, dentre outras. Ora, nós sabemos que a arqueologia não encontrou tudo e nem pode encontrar, pois o tempo foi responsável por danificar a maioria dos vestígios antigos, embora as escavações continuem procurando por eles. Porém, o chamado argumento do silêncio, ele não pode ser usado contra a Bíblia, considerando a máxima de que a ausência de evidência não é evidência de ausência.